Olá, sou Ebi Frois da Costa. Hoje vamos passar uma aula sobre a descolonização da África e da Ásia. Vamos passar alguns pontos nesse período que ocorreu após aí, principalmente a Segunda Guerra, período de Guerra Fria também, principalmente, E tentar explicar da melhor forma também esse termo de descolonização, o que significa, que na verdade nada mais é do que uma maneira, na verdade, um processo de emancipação pacífica, de maneira que não tenha conflitos. Período de alguns países, tanto da África ou Ásia, também importante lembrar que tem nomes que foram muito importantes nesse período, Um deles na África, que foi Nelson Mandela, e a Índia, que lutou na sua independência. Como principalmente na África havia muitos países ali que foram colonizados por grandes potências, É também importante frisar que foi um período do Império Neocolonialista, travou, e países importantes como Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália também, Portugal, que colonizou grande parte de países ali da África. Após a Segunda Guerra, obviamente, as forças dos países europeus estavam já bem abatidas, estava defasado, e mantendo essas colônias e alguns conflitos delas que queriam a independência, alguns países então adotaram partiram para essa descolonização de maneira mais ordeira, dando aí a independência para alguns países. Esse processo também não foi algo tão rápido e aconteceu de maneira, como é que eu posso dizer, não aconteceu imediato para os países, para todos os países, obviamente não, foi ocorrendo gradativamente, país a país, conforme acordos, Inclusive a própria Organização das Nações Unidas fez a conferência que reuniu alguns países da Índia e da África, que foi a Conferência de Bandung, onde esses países se reuniram para agilizar esse processo de descolonização. Outra coisa que ocorreu, obviamente isso também teve outros pontos que foram pesados, Como havia muitas etnias, suas tribos, culturas diferentes, esses países europeus trouxeram outra língua, inglês ou espanhol, para disseminar nas comunidades. O que vinha acontecendo então nesses países da África era essa questão de língua, a questão da língua que tinha, que você veio aprendendo o inglês, o espanhol, enfim, tinha a questão de você perder a sua essência, que é a sua língua nativa, por exemplo, outras questões políticas também. Então, isso foi também um outro agravante, Veja bem o que motivou essa descolonização, os países, esses conflitos. Você muda você vem quase da mesma forma que foi no Brasil,
domina um território e você aprende na escola a língua que não é a sua língua nativa, você aprende o inglês, você aprende o espanhol. A tua cultura é um pouco deixada, a sua religião também tem as suas... muda, enfim. O que ocorreu depois, principalmente na Segunda Guerra, esse enfraquecimento de alguns países europeus fez com que vamos dizer que acelerou um pouco mais esses países a ter a sua independência, né? Então, descolonização praticamente é isso. Diferentemente de você conseguir a sua independência através da força, do conflito, né, na guerra, né, resumindo, eles foram partindo, obviamente, dos países dominadores ali, vamos chamar assim, partiu deles também vamos dizer, a independência para tanto a Índia ou alguns países africanos. E isso até teve países que até em 90, que período da década de 90, que ainda não tinham e foram conseguir agora. Um ponto que é interessante aqui, partindo também aqui do início dessa aula, é algo que nas outras aulas vamos passar mais a fundo. Nós vamos agora falar um pouco mais do termo assim o que é descolonização, né? E as próximas aulas vamos aprofundar mais nessa tema. Também vamos ter um pequeno jogo aí que é para trabalhar um pouco vocês, né? Que é um tabuleiro, a parte de introdução dessa aula de descolonização da África e Ásia. Obviamente o que aconteceu aí após também a independência, teve conflito muito forte, porque, veja bem, saiu vamos dizer, uma liderança, um império, e quem que vai cuidar desse país, né? Quem que vai tomar conta? É um ponto importante também de colocar, porque então acontece de políticos, religiosos, étnicos, né, que ficou ali. Quem que vai liderar? Então teve uma parte também que mais para frente dá para ser visto, é isto que esses conflitos entre dentro desses países que conseguiram a sua, né, independência também, que o povo sofreu muito também com essa independência. Seguindo aqui, seria, né, fazer duplas, né, fazer algumas anotações sobre essa parte, fazer uma leve discussão, ou melhor, fazer um leve debate, né, fazer um leve debate dessa parte da descolonização da África e da Ásia. E, bom, de maneira prática e resumida, o que seria descolonização é uma maneira pacífica de se conseguir a independência aí de uma forma, com um acordo entre o país que está sendo colonizado e o colonizador, né? De maneira mais pacífica possível, com paz, que é o objetivo aí de que a gente quer e acredita de finalizar Basicamente seria isso. Muito obrigado, até a próxima aula.